Salama, salama, em todas as almas que se encontram em Bassa Congo. É só para dizer que venho aqui para mostrar e falar de um verdadeiro vaso que do meu desenho foi bem levantado e bem edificado e que hoje foi classificado e coroado como o rei dos bantus e que por meio dele, Tata Nzambi no seio do nosso povo concedeu de volta uma enorme alegria total que há bastante tempo o nosso povo se perdia. E por isso também, por meio dele, Tata Nzambi nos classificou como uma nação cheia de harmonia e alegria total que nunca passa e nunca passará jamais. E por meio dele também, Tata Nzambi trouxe no seio do nosso povo os verdadeiros júbilos, verdadeiras danças que há bastante tempo o nosso povo não fazia mais ideia. E não só, por meio dele também Tata Nzambi nos classificou como uma nação que é bem-aventurada e cheia de unidade total em toda a parte do universo. E por meio dele também, Tata Nzambi edificou e manifestou um Bassa Congo, que é justiça, paz, alegria, riqueza lícita, acima de tudo, a vida eterna. E este mesmo rei é Tade de Ambuíço, vô Tade de Ante de Missi, de King is Life. Semitas, né, que os judeus, eles são semitas que está na Bíblia. Assim nós pensávamos, mas não são, como já foi provado, né? Eles são filhos de Gomer, Gomer é filho de Jafé, né? Então eles são jafetitas, eles são askenazim. Então eles não mentem em dizer que eles são askenazim, porque realmente eles são askenazim. Só que askenazim é filho de Gomer e Gomer é filho de Jafé. Jafé não é Sem. Da linhagem semita, da linhagem de Sem, semita, aí que vem a linhagem até chegar o nosso pai Abraão, nosso pai Ababana, como está na Bíblia, Abrão e depois Abraão. Tá? Na nossa língua Ki-untu, olha a nossa língua, hein? Ki-untu, tá vendo? Nossa língua, nosso idioma, Ki-untu, Ki quer dizer poder, untu, cabeça, né? Nossa língua aqui, tu, é Ababana. Então, nosso antepassado Ababana, ele sai de lá do Ur dos Caldeus, e ele vai para onde? Ele vai para a terra de Cananga. Ele vai para a terra de Cananga. Né? Certo? Certo? Então, ele vai para a terra de Cananga. Aí, como já falei, né, para vocês, digitar, né, aí, no mapa, Cananga, apertar Enter e deixar o Google Earth localizar. Aí vocês vão localizar aonde é Cananga. É no território chamado hoje africano. É no Reino do Congo. Ali está Cananga. É nesse lugar que o nosso pai, Ababana, ele chega. Ali, quem está ali vivendo? Os cananeus. Como está nas escrituras, porque as escrituras, o que é as escrituras? O que é as escrituras? Essa eternidade, na verdade, foram 2 dias, o príncipe, ele vai até ficar feliz ao falar o nome dele aqui, o príncipe Matuma Salama, ele esteve aqui em casa, né? O príncipe Matuma Salama, e eu reeduquei ele nos princípios do nosso povo. O príncipe Matuma Salama, ele esteve aqui na minha residência e eu reeduquei ele nos princípios do nosso povo. E quando abri as escrituras para ele, eu falei assim, presta atenção, meu irmão, meu mais velho, nós estamos agora na casa do nosso avô. Nós estamos na casa do nosso avô. Nós estamos conversando com o nosso avô e o nosso avô, ele abriu para nós o álbum de fotos. Entende? Então, o nosso avô abriu para nós o álbum de fotos. E nesse álbum de fotos, agora o nosso avô começa a contar para nós a história do avô dele, do bisavô dele. Olha que bonito. Olha que gostoso. Olha, fisicamente eu não tive esse prazer de ir na casa do meu avô, e meu avô abriu o álbum de fotos, como assim dizer, ou pelo menos no cajado dele está escrito a nossa história, porque assim também era feito, se escrevia no cajado, histórias, tudo ali.
certo? E também a nossa história, ela por muito tempo sempre foi passada de modo oral, né? De modo oral. Então, eu não tive esse prazer, né? Eu acredito que 99% de nós vamos dizer assim, negros e descendentes de negros, não tivemos esse prazer de chegar na casa do nosso avô e nosso avô contar uma história para nós, nossa família. Exatamente. Nós somos privados disso. Nós fomos privados disso. Então, quando o príncipe Matuma Salama ele veio aqui em casa, né? Ele é um aluno, o qual o príncipe conhece ainda não pessoalmente, mas ele está no grupo de ensino, né? O grupo aqui entrou agora no grupo do Banza-Congo do Ocidente, né? Alguns dias, mas já estava ali no grupo de ensino da leitura dos escritos de Cuca, né? Eu falei, então, presta atenção, nós entramos agora na casa do nosso avô e o nosso avô está mostrando para nós o álbum de fotos da família. Eu falei para ele, esse aí é as escrituras que as pessoas chamam de Bíblia. Então, esse álbum de fotos de família é as escrituras que as pessoas chamam, é a Bíblia. Né? Se for dessa forma que fica mais fácil de entrar, não tem problema, eu vou me expressando até o momento que vocês consigam vir para cá, entender. Que eu falo vir para cá, é vir para cá. Ó. Não estou falando vir para cá, estou falando assim, vir para cá. Quando nós abrimos a Bíblia, as Escrituras, nós estamos lendo a nossa história, a história dos nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tatas. É a nossa história, não é a história da Igreja Católica Apostólica Romana, não é a história dos romanos, não é a história dos cristãos, não é a história dos franceses, não é a história dos americanos, não é a história da Rússia, não. É a nossa história, é a nossa vida. E como eu separei aqui, foram 5 datas, né? Príncipe está com eu já calculei, mas como o príncipe está anotando, então o príncipe pega aí uma caneta. Sim. Pega aí um lápis. Pega aí um lápis. Papel. Deixa eu tomar mais um pouco. Escreva um papel. Ou eu posso escrever no telefone? Fica à vontade, príncipe. Onde o príncipe vai anotar. Porque assim, que no telefone, mesmo que o príncipe coloque o telefone na tela, não apresenta. Então, vou fazer... vamos por aqui. E eu vou aqui buscar uma máquina de calculador. Quero uma máquina de calculador, não é? Yeah. Nessa. Por quê? As estrelas, né, os espíritos. O mano consegue ver o que eu estou Sim, essa página? Estou vendo, sim. Yeah. Eu estou vendo a página, mas o príncipe está... Assim, calculadora. Está bem. Sim. Porque o príncipe desse século, ele cegou o entendimento, nos cegou o entendimento, né, de toda a população como um todo, porque existe um ídolo que governa esse mundo. Um ídolo. Um nome adorado por todos os povos, né, a qual ele cegou. E também, quando os nossos pais chegavam aqui, nossos pais eles eram obrigados a se batizar, trocar os seus nomes e adorar o Deus cristão. Eles eram obrigados a isso. Então, vamos lá. Vamos trabalhar dentro do calendário romano. Tá bom? Para que dentro do calendário romano, né, eu os traga, porque eu fiquei... a pergunta passada foi por que 2018? Então, vamos lá. 2023, que é o ano o ano pagão, 2023, né? Menos a destruição do templo, né? O Beit Mikdash, não é isso? Para aqueles que falam Yiddish, né? O Beit Mikdash, certo? A destruição do tabernáculo, 2023, menos 70.
é igual a 1953, certo? 1953, sim. Como nós estamos no ano... deixa eu dar uma introdução sobre esse assunto. Porque quando fala sobre as profecias, sobre a profecia, fala sobre a grande perseguição, sobre tudo isso, parece que foi muito longe, parece que foi muito distante. A morte do encontro de Sola, ou seja, a morte dos apóstolos, né? O mártir dos apóstolos, ou seja, o mártir dos encontros de Di, parece que foi tudo muito longe. Então foi tudo muito longe, foi tudo muito longe. Mas como eu já falei, no quarto milênio e no quinto milênio, para chegar no sétimo milênio, ser agora, ou o sétimo milênio, que agora é a hora do resgate, e que no período do quinto milênio e do sétimo que no período do quinto milênio, o princípio ali da apostasia, e que no sexto milênio, a apostasia como um todo, para chegar no sétimo milênio, agora a pedra ser lançada sem auxílio de mão humana, nós vamos estudar agora o quinto e o sexto milênio. Aí os príncipes e princesas, porque é assim que eu vou chamá-los, vocês que são Banacongo, é assim que eu vou chamá-los, porque é assim que vocês são príncipes e princesas, mesmo que vocês não aceitem como príncipe e princesa, mas vocês são príncipes e princesas do reino. É um assunto de família. Preste atenção no assunto da nossa família. Agora a conversa é particular. Então, 2023 menos 70 dá 1953. Certo? Tudo bem. Se você pegar 6.005, que é o ano que nós estamos, menos 1953, vai dar 4.052. 6.005. 6.000. Para quem não sabe, povo banto, nós vivemos no ano 6.005. Menos... Nós estamos na idade 6.005. 6.005. Menos 1953? Yeah. Menos 1953. Oh. 9, 5, 3. 4.052. Isso, 4.052. Então, eu vou explicar novamente aqui como é que eu fiz, né? Como é que vocês vão fazer. Primeiramente, é o ano que se encontra, o ano romano, 2023. Né? No ano 70, foi a destruição do Beit Mikdash, ou seja, a destruição do templo de Jerusalém, a destruição do tabernáculo. Estou usando as três palavras que ajudem a todos. Então, 2023, que é esse ano romano, menos 70, que foi a destruição do nosso templo, 1953, certo? Então, há 1953 anos atrás, tá vendo como não foi longe? Há 1953 anos atrás, foi a destruição do nosso templo, né? Bem que já sabemos que o nosso pai, ele, assim que Suaiá, ele sofreu ali o desencarno, né? Nosso pai rasgou o véu, né? Rasgou ali a Quitambala, rasgou o véu aonde que separava o puro dos puros. Nós sabemos tudo isso, né? Eu estou falando do nosso tempo, mas todos já sabemos que ali chegou um momento em que o nosso pai rompeu, né? Já não falava muito mais, já não falava naquele tempo há muito tempo, né? Eu só estou pegando as datas, né? Para ninguém pensar que eu estou indo ao templo adorar, porque olha bem, sabei vós que sois o templo de Tatanzambi e que o Espírito de Tatanzambi habita em vós. Nossa, eu sei, nós somos o templo. Eu só peguei a data, tá bem? Então, 2023 menos 70 dá 1953. Então, há 1953 anos atrás, foi a destruição do templo. Vê que não faz muito tempo. Foi agora há pouco. Provavelmente, então, em 4.052 foi a destruição do templo. Aí eu peguei, que nós estamos no ano 6.005, pega 6.005
menos 1953, para que você saiba em que ano foi no nosso calendário. Foi no ano 4052. O ano 4052 foi no quinto milênio. Foi no quinto milênio. Tá vendo? Então, agora, uma segunda data que eu peguei, agora o príncipe vai fazer aí 2023 menos 325, que nós já fizemos na aula anterior, mas nós vamos refazer para que a gente dê continuidade. Isso. Então, 2023, no ano atual, menos 325, que foi o Concílio de Nicéia, da 1698. Certo? Correto? Tá certo. 1698. Exatamente. Então, também não foi distante. Já? O príncipe pode ver, não é, a calculadora? Ou não está vendo? Ah, sim. Não, sim, eu estou vendo aqui. Então, assim, também veja que não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Agora, pega 6.005, que é o ano que nós estamos, menos 1698. Menos 1698. 4.307. Exatamente. Então, no ano 4.307, ainda no quinto milênio, como eu já provei, já falei várias vezes, o ano 4.307, ainda o quinto milênio, foi o Concílio de Nicéia. No ano 4.307, Concílio de Nicéia. A terceira data que eu peguei é aquele famoso jargão, descobrimento do Brasil, né? 1.500, né? 1.500 descobrimento do Brasil. Tá bom, vamos lá. 2023 menos 1.500. Vamos ver quanto tempo isso faz. Ah, faz muito tempo, né? Assim, a gente foi descoberto em 1.500. Tá muito tempo atrás. Qual o valor que dá 2023 menos 1.500? Vamos lá ver. 523 anos. 523. 523 anos. Praticamente ali vizinho, né? Vizinho, primo de quando foi criada a letra J. A letra J não tem 600 anos. A criação da letra J não tem 600 anos. Então, o descobrimento do Brasil, que foi agora há pouco, que em 523 anos, né, está ali paralelo com a criação da letra J, que é uma outra fraude teológica do mundo como um todo. É uma fraude teológica. Agora, pega 6.005 menos 523. 6.005. Bruno. Como anemia. Menos 523, não é? Isso, 523. Já vai dar 1.500, então. 5.482. No ano 5.482 foi a descoberta do Brasil, né? Tem que ser irônico. Tem que ser irônico. E veja que o ano 5.482 já havia deportados do Reino do Congo para o Brasil. Isso, como é no ano 5.482, já é o sexto milênio. É agora há pouco. As coisas não aconteceram tão distante. O que acontece, como eles mudaram o calendário, a mente foi levada junto. Então, mudando-se os fatores numéricos, né, e passando para a população a desinformação, com isso o povo não para fazer conta, o povo não para pensar, até porque só tem tempo para trabalhar, pagar a conta e dormir. Trabalhar, pagar conta e dormir. Trabalhar, pagar conta e dormir. Só tem tempo para isso.
A linha do tempo do povo na mão desses tosqueadores, né, é limitada. E quando ele procura um centro religioso para ele ir, né, um caminho espiritual, lá já tem uma cartilha de mentira para que ele continue na mesma redoma, para que ele continue dando o mesmo ciclo ali. Por quê? Porque só foi estabelecido para os filhos de Jacaba, os filhos de Jacó, esses é que têm o ensino, que são os profetas e sacerdotes que têm o domínio para poder ensinar os povos. Dando continuidade. O príncipe ia Sim. falar alguma coisa? Não, eu só queria dizer que até agora tem sido um estudo muito terrível, porque as aprendizagens que nós temos recebido são fortes. E essa é uma das razões que me faz pensar realmente na qual o porquê que nós temos até hoje muito povo banto que não quer se desligar da religião. Porque muitas das pessoas que eu, por exemplo, me deparo com elas para falar, uma das primeiras coisas que eu falo é sobre a letra J e o Rio Nilo, onde que fica o Egito. Mas a resposta que eu recebo através dali é que mas não tem importância nenhuma. Se o nome dele é Jesus, ou Chico, ou Chiquinho, ou João Chinelo, ou Negão, não tem importância. Para mim, ele vai ficar o meu Jesus, deixa o meu Jesus em paz, não interessa. Eu digo, leia Apocalipse ou Revelação 3:4. E vi e olhei aquele que está sentado, se parece como quem? O que é uma pedra sardio. Mas não faz diferença, quer dizer, nós fomos, quer dizer, nos foi imposto um sono, um trauma, mas também um coma, que mesmo com os olhos abertos, nós não conseguimos ver. Acorda, para que se cumpra a profecia. Dê a esse povo olhos para não ver e ouvido para não ouvir. Mas se hoje ouvir a sua voz, não endureça os vossos corações como fizeram os vossos pais lá atrás. E eu ainda vou chegar nesse quadro ainda, penso. Quem é essa geração que está aqui? Essa geração que está aqui, vou ter que entrar nesse assunto, porque já que o Pedro levantou, quando eu estava explicando um monte para Matumassalama, para o príncipe Matumassala, quem é essa gente que está aqui? Essa gente que está aqui, que reencarnou, porque se você é banto, você acredita em reencarnação. Se você é banto, você acredita em reencarnação. Esse povo que voltou reencarnado é o mesmo povo do quarto milênio. É o mesmo povo do quarto milênio. O mesmo povo do quarto milênio. O quarto milênio foi quando Exu-Ayá ele veio. Exu-Ayá ele veio, ele visitou a nossa família, apresentou a nossa família. Como eu respondi esses dias atrás a uma irmã que perguntou sobre a tribo de Judá, e a tribo de Naftali, perguntando ali por que o rei é Naftali, se não cair em contradição com as escrituras. Respondi a ela. É uma irmã que nos acompanha, uma irmã de muita coragem. E quando Exu-Ayá ele vem no quarto milênio, como eu lhe mostrei aqui, ó, O ano 70 é 4052. É o quinto milênio. Lá, quando eles zeraram, os romanos zeraram a data de nascimento, o ano de nascimento de Exu-Ayá, eles contam que pode ser 5 anos antes do seu nascimento ou pode ser 5 anos depois do seu nascimento. Certo? Que é um modelo que eles têm ali para poder mudar as datas. Eles não colocam assim, foi nesse ano. Fala assim, pode ser
Eles têm lá a data, né, que tanto comemora lá o 25 de dezembro, né, o nascimento de Jesus, na linguagem dos gregos, né, na Igreja Católica Apostólica dos Romanos, né, então é na Igreja dos Romanos, falando assim, direto, né, como é assunto de família, não precisa entrar mais em detalhes mais. Os príncipes e as princesas sabem o que eu estou falando. Quando eu falo Igreja Romana, já sabe o que eu estou falando. Sim. Então, eles localizam, assim, que seria 5 anos antes ou 5 anos depois, né? Por quê? Porque os magos deles, né, eles precisavam criar um calendário. Eles precisavam criar um calendário, precisavam criar uma agenda. Porque quando eu crio um calendário, eu crio uma agenda, então eu abro um espaço dentro do tempo. E quando eu abro um espaço dentro do tempo, as pessoas que estão na minha jurisdição, elas são sujeitas ao meu tempo. Uhum. Quando você trabalha, né, tem filmes explicando sobre isso aí. Quando você trabalha para alguém, você vem do seu tempo. Você vem do seu tempo. Então, o seu tempo não é mais seu. Está dentro da agenda daquele que te contratou. Se você tem que estar lá 7 horas, tem que estar 7 horas. Se você tem que sair 11 horas para almoçar, ou meio-dia para almoçar, você tem que sair 11 horas, ou meio-dia para almoçar. Se você vota 1 hora ou 2 horas, você vota 1 hora, 2 horas dentro da agenda. Se você vai sair Não, 16 horas, tenho 7 um horas, exemplo na que agenda. poderia ajudar. Vai lá. Eu nasci, sou descendência de Angola, nasci em Angola, mas eu vivo há um bom tempo na Europa, praticamente na Holanda, e é uma das primeiras coisas que eu admirei é que a hora de comer o almoço aqui na Holanda são as 5 horas da tarde. Enquanto que eu estou acostumado que em Angola, que nós a partir das 12 para as 14 horas já é a nossa hora do almoço. Mas é um outro país, uma outra organização, na qual eu tenho que fazer de acordo com a sua agenda. Acorda, Banto. Tem muita sabedoria divina que está caindo agora, Banto. Acorda, Banto. Então, eles tinham que criar essa agenda, criar esse calendário. Foi o que o Papadamaso fez. Né? O Papadamaso. Isso já é outra coisa, né? Foi o que o São Jerônimo fez. São Jerônimo. Criando essa agenda, criando esse calendário, criando esse ano romano, tudo ficou sujeito a Roma. No entanto, que o Fumutade mesmo explica que os europeus não oram. Não. Os europeus não oram, porque eles têm o nosso povo orando por eles. Por quê? Eles trocaram os nomes os endereços, né? Porque a oração ela vai para o endereço, né? Você pode parar e você pode orar, né? Eu vou orar agora para o meu príncipe, né? Eu vou orar agora nesse momento, eu vou orar para o Muinda, pelo príncipe Muinda. Então eu tenho um endereço. Então eu me foco e direciono a minha oração para ele. Isso. Quando colocaram o nome de santos para nós orarmos, colocaram o nome de deuses para nós orarmos, então nós saímos da direção, porque nós éramos como hoje nós somos. Nós que somos um tu, nós nos viramos, né? Veja que Zanzamiel, Daniel, né? Zanzamiel, ele orava 3 vezes ao dia na direção de Jerusalém. Na direção de Jerusalém. Ele orava 3 vezes ao dia na direção de Jerusalém. Então, o que aconteceu? O nosso povo se inclinava na direção de Jerusalém para poder orar. Vieram o paganismo e fez com que nós trocássemos a posição de oração. E nós orássemos com sentido a Roma, com os nomes dos deuses e entidades romanas. Então, o filtro das nossas orações foram para aqueles deuses, foram para aqueles espíritos, foram para aquelas entidades, e com isso a nossa riqueza.
A nossa riqueza, ela foi voluntariamente destinada a eles, porque eles aprenderam com o nosso povo como canalizar a espiritualidade de um povo. Porque nós estávamos dentro do período do sono. Então, como nós estávamos no período do sono, eles foram capazes de canalizar, de canalizar as nossas orações para eles. Por isso que eles não precisam orar. Porque nós orávamos por eles. Criando essa agenda, abrindo esse espaço dentro do tempo. Agora é o ano zero, depois é o ano 1900, o ano zero, e depois o ano 999, que deu o primeiro milênio. Depois começa o ano 1000, e vai até 1999, certo? Que é o segundo milênio. Aí começa o ano 2000, que é o terceiro milênio. Então, no calendário deles, nós estamos no terceiro milênio. No nosso calendário, na nossa agenda, nós estamos no ano 6005, que é o sétimo milênio. O que, como eu estava falando, então, quando Yeshua ele vem no quarto século. Vamos lá, que seria o ano zero romano. Ele vem no quarto século. Ele vem no quarto milênio. No quarto milênio. Lá nas Escrituras fala que Yeshua, ele desceu ao abismo e pregou para os espíritos que lá estavam em prisão, desde a época de Noé, na época de Noca. Então, Yeshua, ele vem no quarto milênio, ele prega aqueles que estão vivendo o quarto milênio, depois ele desencarna, ele desce na mansão dos mortos, não é inferno, porque o inferno é um ser, né? Ele desce na mansão dos mortos. Quando a morte conduz a ele, ou conduz dentro da mansão dos mortos, a mansão dos mortos se opõe contra a morte. Por que a mansão dos mortos se opõe contra a morte? Porque a mansão dos mortos fala para a morte, ó morte, mas não foi alguns dias atrás aqui que ele tirou Lázaro daqui? Mas a morte, ela não poderia desobedecer. Porque a morte ela não é um ser que chega numa pessoa e mata a pessoa e leva a pessoa embora sem ordem. Não, ela recebe ordens. A morte, ela recebe ordem. Para a morte existe uma agenda para ela cumprir. Não é a morte que faz a agenda, né? Agora eu vou levar o fulano, vou levar Beltrano, quando acabou aí, eu sou a morte. Não. Ela recebe, esse ser, ele cumpre ordens. Então, quando a morte leva Yeshua, o espírito Yeshua, a vida Yeshua, para a mansão dos mortos, ela fala, mas eu não posso desobedecer aquele que é. E ali, Yeshua, ele anuncia, ele dá testemunho para aqueles que também foram desobedientes desde a época de Noé, desde a época de Noca. E olha que no livro de Mateus fala que os corpos dos justos ressuscitaram e andaram perante Jerusalém. É onde que está aquele salmo, ó morte, cadê o Salmo 10, né? Abre as portas, tem ali o salmo falando sobre isso. Tudo bem, então, falando, Yeshua, ele vem no quarto milênio. Depois ele vai, certo? O que aconteceu? No quarto milênio, quando Yeshua, ele está pregando, né? Ele está dando testemunho, dizendo, olha, essa escritura está dizendo que eu estou aqui. Lembra? Tanto que quando ele é levado ao templo, o profeta que está lá, a profetisa que está lá, você já posso dormir, porque meus olhos já viram a salvação. Sim. Só que o povo banto, como está na escritura, o meu povo é um povo de cabeça dura. O meu povo não creu. O povo não creu. A maioria não creu. Não. Mulheres abandonavam tudo. Custeavam
custeavam os incômodos de custeavam o incômodo de custeavam Yeshua, até mulheres da alta classe ali que custeavam. Mas o próprio povo, no entanto, que naquela passagem que Lucas escreve sobre o centurião, ele fala: eu não vi coragem na minha casa, eu não vi coragem entre os meus, como esse centurião que está aqui. E ele nem bantu nem banto é. Ele nem filho é. Mas é mais humilde que o bantu. Ele não conhece as nossas leis, ele não conhece a forma como nós nos tratamos. Eu estou encontrando aqui nesse homem aqui. Então, essa geração ali, que quando Yeshua vem, eles não acreditam. O pouco que acredita, que forma-se os três, né? Vou falar em Romano, Pedro, Tiago e João, que são as colunas. Pedro, Tiago e João, as colunas. E depois dessas colunas, os outros, que são os juízes juntamente com eles, que são 9. Certo? Que são 9. Sim. Tirando Judas e colocando o apóstolo Paulo, ou seja, o incômodo de Sola. De Sola. São esses, né? João. Então, existe Yeshua, cabeça. Os três formam a coluna. Aí vem os discípulos, né? Que são os incômodos de. E depois tem os discípulos, que estão mais perto dos discípulos. Aí depois que vem a multidão. Depois que vem a multidão, né? Vamos dizer assim, um número que ainda acredita. E depois aqueles que só estão ali, que só quer diversão, quer comer pão, quer comer peixe, quer ver cedo falar. Quer ver maravilha, quer ver milagre. Quer ver maravilha. A hora que chega, na verdade, isso é verdade, isso é mentira, o povo não, também não interessa mais, tudo bem. Só que esse povo, a hora que Yeshua estava indo para o bandeiro, né? A hora que Yeshua estava indo para o madeiro, né? Uma mama falou assim, ela chorou, uma mama chorou. Um fume Yeshua disse: mulher, não chore por mim, não. Chore por você e pelos seus filhos. Certo? E isso aconteceu no 4º milênio. Quando nós estamos aqui já no ano 70, é o 4º milênio, que é o ano 4052. Mulher, não chora por mim, chora por você e por seus filhos. Porque quantas vezes eu vos quis reunir? Eu vos quis reunir no primeiro dia, primeiro milênio, vocês não quiseram. Eu vos quis reunir no segundo dia, no segundo milênio, vocês não quiseram. Eu vos quis reunir ao terceiro dia, vocês não quiseram. E agora estou eu aqui no 4º dia e vocês não querem. Então eu vou embora. Mas esta geração vai ver o que vai acontecer com ela. Ó, Jerusalém, Jerusalém. De agora adiante, vocês não vão me ver mais, até que vocês digam, bendito que vem em nome do Altíssimo. Yeshua. Aí, voltamos lá para Deuteronômio 28. Os 14 versículos da bênção, o resto é só maldição. 4º milênio, no ano 70. 3 idades após o desencarne de cômodo de Sola. No ano 67, né, 65, 67, a lei que é a morte de Pedro, né, fumo Tade, o desencarne de Tade, ali tem 65, 67, né, mas eu já peguei a data da destruição do templo para poder ficar mais fácil, né, ficar mais fácil. E ainda no 4º milênio, agora há pouco, 1953 anos atrás, tá vendo? Não faz 20 milhões de anos. Em 1953 anos atrás. Para nós, no ano 4052, no 5º milênio. Depois, em 325, que é o Concílio de Nicéia, no ano 4307, como está aí. Né? Agora, 1500, né? Descobrimento do Brasil.
5.482, sexto milênio. Sexto milênio. Entre 4.307, que é o quinto milênio, e o ano 5.482, que é o sexto milênio, já estão deportando o povo banto, né, juntamente com as outras tribos, e o povo já caiu no esquecimento, como está no livro de Roma. No livro de Roma, não. No livro aos Romanos, que está dançando e deu ao povo um espírito profundo sono. Aí, eu falei 3 datas, né, príncipe? Agora, vamos para a quarta data. A quarta data, porque eu vou falar que aquela geração de Exuaiá, ela reencarnou no 7º dia, que é hoje. Ela reencarnou hoje, no 7º dia. Calculadora, vamos lá, 2023 menos Lei Áurea, ou seja, 1888. O que é 1888? A Lei Áurea, né? Que aí, negrada, vocês estão níveis agora, né? Vocês estão níveis, não é isso? Não é isso? Espera aí. 2023, eu estou a rir porque você falou negrada. Mas... O povo entende, 2023 menos 1888. Menos 1888, né? 1888. Lei Áurea. Aí vai. 135. 135 era para ser uma idade de um pai de um avô nosso aí. Com 100 e poucos anos. Agora, 135 faz muito tempo? Não. Então, meus irmãos, minhas irmãs, príncipes e princesas, de acordo com esses fatores numéricos, fazem 135 anos que vocês estão livres. Fazem 135 anos que saiu do pescoço a corrente de vocês. Fazem 135 anos que saiu do pé de vocês a corrente. Vocês estão pensando que é quando? Que é 20 mil anos atrás? É agora há pouco, gente. Acorda, bando. 135 anos. É agora há pouco. É agora há pouco. É agora há pouco que os semitas, eles foram, dentro de parentes, foram libertos, porque não foram libertos nada. Cada um coloca a mão no bolso aí e fala a verdade. Põe a mão no seu bolso e fala a verdade se eu estou mentindo. Põe a mão no seu bolso, o que você tem no seu bolso? E se de repente você é avantajado em alguma coisa, mas quanto por cento da sua família é avantajado em parte financeira? É pouco. Agora há pouco. E ainda os parentes de Kemet, né, ainda estão ali lutando ainda em Burkina Faso, estão lutando para poder se libertar do poder francês. Isso é agora, não é uma coisa que 135 anos, é agora há pouco. E ainda aqueles que estão na terra de Kemet ainda estão lá empurrando os franceses para fora. Isso agora. Agora, vou mostrar para vocês. 6.005 menos 135. Para vocês saberem, né, no nosso calendário, em qual idade que é. 6.005 menos 135. 5.870. Exatamente. 5.870. Sexto milênio. Lembra que eu vos falei? Milênio. Sexto milênio, do quinto milênio, que é o quinto dia, e do sexto milênio. Então, eu estou mostrando para vocês, desde o ano 70, que é o ano 4.052, quinto milênio, até chegar aqui em 1868, que é a libertação, a tal da Lei Áurea, 5.870, o sexto milênio. Meus irmãos e minhas irmãs, príncipe e princesa, acorda. Acorda.
2023, né? 2023, só frisando que 1808 ainda é o período de profundo sono, que é o sexto milênio. Não aconteceu ainda o sétimo dia. Ainda os nossos antepassados ainda estão sendo transportados, nem sabe o que está acontecendo, nem tem noção. Já não sabe mais. Nada. Ainda até conta a história, né? Ela até conta a história que em 1970, aí que a negrada começou a usar 1960, 70, usar o cabelo Black Power, né? Usar as calças e começa a dançar, começa a apresentar as músicas, aí que assim que a negrada começa a sair da toca. Não sei, já. Agora há pouco começa a se apresentar, porque agora há pouco, os nossos pais semitas nem na calçada podiam andar. Agora há pouco, nossos pais deportados nem usar um banheiro eles podiam usar, não podiam andar nem de um ônibus. Ainda, aqui, menos 135 anos atrás, que é a Lei Áurea, ainda, sem dizer que isso acontece ainda, né, sem dizer que isso acontece, os semitas eram enforcados, eles eram enforcados nas árvores, eles eram queimados. Agora há pouco, um povo tratado como escravo e como escrava. Vamos falar. Há 135 anos atrás, ainda se comprava meninos como escravo, ainda comprava menina como escrava, sem dizer que isso acontece ainda. Estou dizendo, né, como se não acontecesse ainda. E ainda acontece, mas eu estou dizendo que ainda há 135 anos atrás, ou seja, no ano 5.870, no sexto milênio, os seus antepassados ainda eram escravos. Ainda tinha corrente no pescoço. Não é 20 mil anos atrás, é agora há pouco, dentro do período do profundo sono. Até chegar, agora o príncipe calcula aí 2023 menos 2018. O mestre está a ver a minha calculação toda ou não? Está a ver, né? Sim, meu filho, estou vendo. Menos 2023 menos 2018. Aí, 5 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Exatamente. Que dá o ano 6.000. Agora pega 6.005 menos 5. Dá 6.000. 6.000. Certo? Dá 6.000. No ano que nós estamos. Idade que nós estamos. Menos 5 dá 6.000. Aí começou o 7 milênio. 6.000, 5, mais 1. Gente, tá vendo? 6.005 menos 5. Que vai dar ano 5. Repito, mestre, para a nossa aprendizagem, tanto para a mim e o resto do povo banto, o milênio 6.000, ou o sétimo milênio. Estou a falar bem? Corrija-me, por favor, se estiver a dizer algo contrariado. O sétimo milênio passou a entrar em vigor, olhando no calendário grego-romano, no ano de 2018. Exatamente. No ano 2018. Certo? No ano Então, 2018. 5 anos a viver o novo milênio. Exatamente. Exatamente. Na verdade, vai dar até mais, que eu já vou explicar como se funcionam os milênios, né? Então, nós estamos no sétimo milênio. O sétimo milênio é o sétimo dia. Para quem não tem o Atos 29, os nossos escritos do Atos 29, lá o Incômodo de Sola, ele explica, que ele fala assim, que na sétima contagem do povo, os seus olhos iam abrir. Entendeu, príncipe? Então, no Atos 29, o Incômodo de Sola, ele explica que na sétima contagem do povo, os seus olhos iam abrir. E lá também, no Atos 29, prova que um rei havia de vir.
Certo. E o rei já veio. Porque também, no ano 2018, né, vamos dizer assim, foi antes, mas como a gente precisa de uma data para ficar mais fácil, para dinâmico, para poder ensinar, os olhos da espiritualidade do povo banto retornou a partir do profeta que nós estávamos esperando, que nós estávamos aguardando. Como que nós estávamos esperando? Nós estávamos aguardando. Lá no livro dos Romanos, capítulo 11, do versículo 25 e versículo 26, fala assim, que de Siande, o Monte Sião, virá aquele que há de libertar o povo. Ele vai apartar dos filhos de Jacó, ou seja, dos filhos de Acaba, a iniquidade. Ou seja, ele vai abrir os olhos do povo. E esse que veio para abrir os olhos do povo é o mesmo a qual Yeshua o chamou, como já expliquei, e lhe deu a chave. Yeshua, ele é a porta. Ele é da tribo de Yahandi, ele é da tribo de Judá, Yahudá, dependendo daqueles que assim pronunciam ainda. Só que esse reino de Judá, de Yahandi, de Yehudá, ele não tem fim. Por quê? Porque quem se assenta no trono é o próprio Yeshua. Só que Yeshua, ele dá a chave para Pedro. Ele dá a chave para Tade. Ele fala, Simão, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha casa. Simão, tu és Tade, na nossa língua, Tade. E sobre esta pedra, né, sobre esta pedra, essa rocha, aquilo que eu sou, eu vou edificar a minha casa. Ele passou a chave para Tade. Né? Em língua romana, o que acontece? Quando existe um rei, o que o rei estabelece? O rei estabelece lordes, ou seja, ele estabelece um senhor para tomar conta daquele local. Estou falando em língua romana, né? Lorde e senhor. E Yeshua, né, o nosso sumo sacerdote, ele é rei para todo sempre. Mas ele estabeleceu um lorde, em língua romana, um lorde, um senhor. E na nossa língua, um fumo. Ele estabeleceu um fumo, para que esse um fumo, ele governasse toda a terra. E esse um fumo é um fumo Tade. Ele estabeleceu Tade, né, como príncipe principal dos Incongudi. Língua romana. Ele estabeleceu Pedro como chefe dos apóstolos. Agora, como Pedro, chefe dos apóstolos, como Tade, incômodo na sua anunciação, no seu ensino, no seu testemunho, os Bantu não creram, os Bantu tiveram que descer para as moradas subterrâneas. O povo Bantu teve que descer para as moradas subterrâneas. E essa morada subterrânea chama-se a grande, né, tribulação, que é o processo da escravatura. O processo da escravatura, que é o processo da maldição do povo banto, que o povo banto assim escolheu, foi perante ti a bênção e a maldição. Escolha, porém, a bênção e viva, mas se escolher a maldição, viva ela. O povo escolheu a maldição. Ali o povo, né, ali o sacerdote gritou, caia sobre nós, sobre nossos filhos, o sangue dele. Caiu. Caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue dele. E realmente caiu. Então, o povo que ali estava, o povo teve que descer para as moradas subterrâneas. E a morada subterrânea desse povo é o Egito. O Egito desse povo é o processo da escravatura. E ali, qual outro povo da terra inteira que viu o inferno face a face? Né? Falei o inferno para que entenda, porque o inferno é um ser.
né? O inferno não é local. Estou falando na linguagem romana, né? Na linguagem para entender. Qual o povo que viu o diabo de perto? Qual o povo que viu o capeta de perto? Qual o povo que viveu o inferno? Estou falando nessa linguagem para poder entender. O povo cubano. O processo de escravatura, né? Como a gente vê nas fotos, né? Como a gente lê nos livros, como a gente, quando vai para um museu e ali olha, é difícil não sentir na pele a dor, o sofrimento que aquele povo ali passou, como está nas escrituras, eu passei em certas aulas, aonde que as mulheres, elas comiam a própria placenta, e também aonde que os pais comiam os próprios filhos. Ali, os próprios pais iam vendendo seus filhos, né, para poder ter o que comer, para poder sobreviver, porque os europeus chegavam e queriam porque queria. Ali os cananeus também em cima das tribos, foi uma guerra das tribos, e aí que as nossas tribos já estavam divididas, aí que não houve tribo para ninguém, aí que todos se dividiram mesmo. Agora era a luta de quem ia sobreviver. Sobreviver. E, assim, sabe que esse povo, quando chega nessa hora, esse povo é sujo. Esse povo, na hora, esse povo é pesado. Então, ofendia os próprios filhos. E chegou a comer os próprios filhos também. No caso ali, ela fazia, forçava o aborto para poder comer. Forçava o aborto para poder comer. Comia ali a placenta. Então, que povo? Né? Isso é um resumo. Isso é um resumo do sofrimento desse povo. Que povo que passou por isso, que viu o inferno de perto? Estou usando a linguagem romana novamente. Que povo que viu o capeta cara a cara, face a face? Porque esse povo viveu a morada subterrânea. E morreu na morada subterrânea. O escravo, agora, como eu desci nas mansões inferiores, o escravo corria e não sabia quem gritar. Ele não sabia mais Zambi. Foi arrancado da memória dele. Então, ele ia clamar, falar, Deus me salva, sendo que era Deus que estava castigando ele. Ele ia falar assim, que Jesus me liberta, sendo que era Jesus que estava dando chicoteada. Então, ele eu vou clamar o quê? Não tinha nada. Ele estava em outra língua. Como é que ele vai clamar Deus? Porque é Deus que... daí como é que ele vai clamar Jesus, sendo que é Jesus que está com ferrolho no pescoço dele? Este povo passou pelo processo da escravatura, passou pelo processo, da grande maldição. Ou seja, põe perante ti a bênção e a maldição. Escolha, porém, a bênção e viva. Agora, se for a maldição, o povo escolheu a maldição. E ainda pior, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele. Caiu. E como está escrito, e não haverá quem vos compre. Porque quem poderia comprar foi negado. O povo negou Iesuaiá, não quis Iesuaiá. Dentro do ano 4052, que é o 5º milênio, que é o ano 70, 5.870, o 6º milênio, que é a Lei Áurea, há 135 anos atrás. Ainda o teu povo, ainda deportado para as nações e vendido como escravo e como escrava, porque não podia mais ficar em Jerusalém. Não podia mais ficar em Jerusalém. Aí alguém vai dizer, mas aqueles que ficaram lá em Jerusalém estavam bem? Também não. Também não. Os dois, agora são chamados de ossos secos. Agora são chamados de ossos secos. Agora é a fome, agora é a maldição, agora é o abismo. É o abismo. Agora vocês vão ver o abismo de perto, porque foi isso que vocês fizeram, foi isso que vocês escolheram, é isso que vocês querem, então é isso que vocês vão ter. Mas ele prometeu que ao 7º dia ele voltaria. Como ele disse, como ele fala, Iesuaiá disse aos incômodos de Di, aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. O último dia. Como foi no 4º milênio que nós ouvimos isso de Iesuaiá,
O quarto milênio é a morte, sepultamento, ressurreição ao terceiro dia. Então, quarto milênio, quinto, sexto, sétimo. Quarto milênio, eu ressuscite ao terceiro dia. E eu ressuscitarei ao terceiro dia. Vou destruir o templo e eu vou reviver ao terceiro dia. Como isso aconteceu no quarto milênio, quarto, quinto, sexto, sétimo. No sétimo milênio nós voltamos, que é o terceiro dia. O terceiro dia. Nós, em Congredir, voltamos agora ao terceiro dia, como Yeshua assim falou, que nós que cremos nele, voltamos ao terceiro dia. Mas por que nós voltamos ao terceiro dia? Para novamente ensinar aqueles que foram desobedientes lá no quarto dia, porque eles também voltaram. Os desobedientes a Yeshua, por isso que tem aquele ditado das pessoas, eu acho que taquei pedra na cruz, né? Sabe que não é cruz, mas o ditado. Minha vida está desse jeito, certamente eu taquei pedra na cruz. Normalmente as mamas que falam isso, né? As mamas que falam. Ou seja, o filho é desobediente, a mama fala, meu filho é tão desobediente que certamente eu taquei pedra na cruz. Então, aquela geração, né, não pode ser os nossos pais, e nem os nossos avós, porque nós, que somos filhos dos deportados, estamos entre a terceira e a quarta geração. E os nossos filhos, né, e os mais novos que estão conosco, que tem 20 anos, eles são a quinta geração. Não está escrito que o pai visita a terceira e a quarta geração? Sim. Então, nós voltamos. Nós, Tade de Ambuíço, na língua, é Pedro, né? Na verdade, na nossa língua é Tade, a qual o nosso pai, um culo, prometeu a ele o reino, a qual Yeshua deu para ele a chave e disse para nós que nós ressuscitaríamos ao terceiro dia. Nós ressuscitaríamos no último dia, e este é o último dia, porque nós estamos no sétimo milênio. Então, está aqui a resposta, né, trazendo para vocês que é o 2018, e aqueles que foram desobedientes, que foram cabeça dura, que foram duras serviços lá no quarto milênio, também voltou. Também voltou. Para que vocês aprendam, para que vocês reaprendam. Só que não haverá o oitavo milênio. Não haverá mais um Yeshua que vai vir, que vai anunciar, que vai morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Não, já foi. E não haverá mais a ressurreição do justo para trazê-los de volta para casa. Esta é a última chamada. É agora. Não é amanhã. É agora. Não é amanhã. Estão dizendo aí, aquecimento global. Nada. Nada. Você que tem uma alma Bantu, você que tem uma alma Bantu, você que tem uma alma Bantu, você que tem um espírito Bantu, vai perceber e sentir nessas palavras que eu estou lhe falando. Se vocês acham que esse negócio é aquecimento global? Não. Os 4 elementos formadores da matéria, os 4 elementos formadores da matéria estão na mão do povo Untu. E o povo Untu está na mão do mago supremo, um Fumutade, o elemento que são seres, o fogo, o ar, a água e a terra. Porque está escrito que a criação aguardava ansiosamente a aparição dos filhos do Altíssimo. E nós já estamos aqui. Então, hoje, até esse período, a natureza, ela obedeceu. Os homens tiraram dela, fizeram mal a ela, fizeram o que fizeram com ela. E ela só agora é o retorno. A terra é dos justos. A terra do justo. Essas catástrofes que estão acontecendo aí, se você quiser acreditar no aquecimento global, acredite, mas não é. Não é.
Esses 4 elementos formadores da matéria agora é a justiça. É justiça. Vou falar mais para dentro, como falei hoje, a aula era mais para dentro. Chegou a hora, agora é sangue por sangue, vida por vida. Quem tirou daquilo que é meu vai ter que devolver. Quem tirou daquilo que é do povo banto vai ter que devolver. Porque todas as nações cresceram e tiraram tudo do reino dos céus. O reino dos céus é o Monte Siande. Todas as nações prosperaram e nosso povo foi lá embaixo colocado como cauda da cauda. E realmente, se tem algum povo na terra que comeu, vou falar um verbo, que comeu o pão que o diabo amassou, é o nosso povo. É o nosso povo. E ainda vai continuar, ainda pior, aqueles que não acreditar e que lutar, porque não está mais lutando contra a Tade, lutando contra mim, que sou Cuca, não está lutando contra nós, está lutando contra o próprio Tatanzinho. Guetta, palavras no nosso longo em Congo de Bengami, Congo. Para quem não sabe, deixa-me ser um dos primeiros. Você é banto, então você acredita em reencarnação, como o nosso Congo Didi falou. Você está a ver nessa imagem a reencarnação daquele que na Bíblia está escrito, lhe chamam de Lucas. Acorda, banto. Eu sou Nimia Congo e eu gostaria de agradecer-vos mais uma vez. Meu mestre, Congo Didi. Longa vida ao rei Tade Japuíso, vontade diante de mim. Nkembo, com a Tatanzambi Muelo. Viva para sempre. Viva para sempre o rei. Viva o rei para sempre. Guetta, salama, chefe. Até a próxima oportunidade. Guetta. Quem é que poderia nos resistir se nós viemos em nome da verdade? Quem é que está acima da verdade? Quem é que está acima da lei que tudo criou e tudo fez? Quem está acima da verdade? Ninguém. Por isso é que eu não tenho medo de nenhum homem e não tenho medo de nenhum animal, não tenho medo de nenhuma criatura, seja ela espiritual ou física. Porque a autoridade que eu tenho vem do Criador de todo o sistema universal. Foi Ele que me colocou na Terra. E nós não morremos, nós desencarnamos. E ninguém desencarna fora do tempo. Ninguém. Eu vou ler aqui um texto. Que fala sobre nós, não é? E aquele que está acima da verdade, esse é que vai nos vencer ou vai nos resistir, porque nenhum inimigo vai me resistir. Aquele que tentar contra mim tombará. Conforme o Criador disse no passado a Masa e depois disse ao nosso antepassado Iosua, nada nem ninguém te resistirá. Também o Criador me disse isso. Por isso, os que afirmam serem reis, que se submeteram aos administradores municipais das repúblicas, estou a falar desses reis que aceitaram a democracia dentro de Mbanza Congo, que se querem sobreviver no futuro, devem se submeter ao rei do povo Bantu, Tade Dembuíso, Vontade de Antélimes, fora do qual o leito do seu futuro está destinado a isso que eu vou ler aqui. Vou ler isto. Isso está nos livros antigos que falam sobre o meu reino, que falam sobre Mbanza Congo, o reino dos céus sobre a terra. Este rei expulsará os reis de seus tronos e de seus reinos, porque recusam honrá-lo, de tornarem públicos seus louvores e de se humilharem diante daquele a quem o reino foi dado. Colocará tormentos na raça dos poderosos, forçá-los-á a se deitarem diante dele. As trevas tornar-se-ão em morada desses poderosos, e os vermes serão companheiros da sua cama. Nenhuma esperança para eles de sair desse leito imundo, pois não consultaram
o nome do Criador dos espíritos vivos. Podes me dizer se conheces algum presidente nesse sistema ou nesse mundo que governa a Terra com justiça e equidade? Não existe. E nós estamos no tempo da verdade. E estando nós no tempo da verdade, a verdade é que deve prevalecer. Por isso é que eu não tenho medo. Me mandaram. E aquele que me mandou é a verdade. Ninguém está acima da verdade. Aquele que está acima da verdade vai ganhar, vai vencer. Mas se é que ninguém está acima da verdade, ninguém pode nos vencer e ninguém vai nos resistir. E nós estamos aqui diante das câmeras que vocês trouxeram para falar isso a todos aqueles que estão a governar esse mundo. Chegou o fim dos tempos da injustiça na Terra. Nesta Terra, que a Terra hoje vibra para as dimensões mais evoluídas. Saiu da terceira dimensão para as dimensões mais evoluídas. E aqui a injustiça não funciona. A injustiça não funciona. Vão tentar, conforme já falei em outros vídeos, vão tentar, mas não vão conseguir. Vão cair. Vão cair. Eu vou ler, porque a religião que domina, ou que dominou esta dimensão, se chama religião cristã ou judaísmo. Vou ler aqui, isso está nas Bíblias deles. Né? Está nas Bíblias deles. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Está aqui. Né? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Está aqui, consegue ver? Né? Está escrito assim: porque nada podemos contra a verdade a não ser a favor da verdade. Então aquele que pode contra a verdade, que venha nos enfrentar. Mas cairá, porque a verdade é que nos enviou. E nós não saltaremos nenhuma disposição dentro do caminho ou da orientação que nós temos, que é a profecia e a lei. A lei do universo, a lei do Criador dos céus da terra. A lei daquele que era, que é e que há de vir. Por isso, nós não tememos homem nenhum e não tememos ninguém. E é aquilo que nós já falamos em outros fóruns, não é? Quem se preocupou com o futuro é aquele que está no presente, que sabe o que é que vem no futuro. E nós sabemos que no futuro a democracia não está lá. A democracia não está no futuro. É só lerem os tempos, leem as profecias, leem o que está escrito. Não tem nada novo por debaixo do sol. Nós estamos por debaixo do sol e tudo já foi definido. Tudo já foi definido. Então, não há o que temer. Não há o que temer. As pessoas ou as almas viventes na Terra precisam ouvir a voz da verdade. A voz daquele que foi colocado para ensinar a lei do Criador dos céus da Terra. E é aquele que nos fala nesta conversa ou neste colóquio aqui. Que a paz seja com todos que são da verdade. Tudo em ti é luz, nada em ti é treva, perdão é teu dom, justiça é teu nome, a vida é teu presente, a morte é tua ausência, contigo está a vitória, a essência da história, o poder é teu braço, a glória é teu manto, o ar é teu mistério, a água é tua face. Tudo gira em volta da tua vontade, ó Rei dos Reis. Tudo gira em volta da tua vontade, ó quarto lendo. Aleluia. Aleluia, que poucas almas, aleluia, que aleluia, que poucas almas, aleluia, que tu ibileno, bom que
kazangame. O tuimbile nukongo kembo. O tuimbile nukongo kembo kazangama. Tuimbile nukongo kembo. O tuimbile nukwatulendo kembo kazangama. Yandi vangi wayumae kembo. Oh, tuimbile nukongo kembo kazangama. Tuimbile nukongo kembo. Oh, tuimbile nukongo kembo kazangama. Ah, nukongo kembo. Tuimbile tata nzambi nkembo yandika zangama. Unakayengele o tuimbile nuya mokeli. O tuimbile tata nkembo kazangama yaya. O tuimbile nuya nkembo. O tuimbile nukongo kembo kazangama. O kazangama oh, yandi kwaka yengele tuimbile nukongo kembo. Nzambi tata kwa mazulu nkwatulendo mokeli ya biloko nyoso sakatanga watangile yuwa Yesu. Oh, kembo kazangama. Imbile nukongo kembo. Oh, toyimba kongo kembo azangama. Yandia mokeli ya biloko nyonso mokeli na biso tata na biso. O tuimbile kongo kembo kazangama. Yandi tata kembo. Nzambi mokeli ya biloko nyonso toyembeli tata swalo kumu. O tuimbile nukongo kembo. Yende chiseke kwa mazulu Nzambi kwa mazulu tata kwa mazulu. Kembo kazangame. Imbile nukongo kembo. Kembo kwa tata Nzambi ya Kongo kwa mazulu. Ngeta